Conversando aqui com o professor Davi Forli Inocente. Boa tarde, Davi. Boa tarde, Marcos Frateschi. Boa tarde, Rosana Zaidan. Boa tarde à equipe e aos ouvintes da Rádio CBN. Espero que todos tenham uma excelente semana produtiva de trabalho. Meus amigos, hoje falar com vocês aqui, falando em trabalho, falar sobre uma pesquisa que foi publicada pelo Fórum Econômico Mundial e que nos traz dados muito interessantes sobre os novos cenários, as novas exigências que recairão sobre todos nós no futuro do trabalho, né? Esse é um tema que eu tenho estado muito atento, que aparece muito em palestra, em programa de MBA, em contato com empresas que a gente está sempre em contato por aí, e as pessoas estão sempre muito atentas com isso, né? O que nos exigirá o futuro do trabalho? Como é que serão as relações de emprego? Uma pesquisa publicada pelo New York Times dá conta de que até 40% dos empregos nos Estados Unidos, das posições de trabalho, na verdade, nos Estados Unidos serão freelancer ou empreendedora. Esse é um dado que nos orienta e nos sinaliza a todos, né? Significa que haverá trabalho, mas não necessariamente emprego, né? E aí recai sobre nós o pensamento de que exigências estarão apresentadas a todos nós que estaremos no mercado de trabalho durante ainda um longo período de tempo. E eu gostei muito dessa pesquisa que o Fórum Econômico Mundial publicou, porque ela nos orienta no seguinte sentido, né? Ela mostra o seguinte: olha, uma grande parte dos empregos, 36% dos empregos, exigirão capacidade de resolver problemas, e 52% desses empregos uma evolução cada vez maior da capacidade cognitiva. Isso é muito interessante porque nos mostra o seguinte: a gente precisa aprender. Continuamente recai sobre nós a exigência e a necessidade de estarmos aprendendo, estarmos conectados com o futuro, estarmos conectados com a nossa própria necessidade de desenvolvimento, né? Durante muito tempo pensou-se que as empresas precisariam estar desenvolvendo seus funcionários, criando oportunidades e tarará. Claro que isso também é verdade, mas cada vez mais está claro que os profissionais devem buscar as suas necessidades e as suas oportunidades de desenvolvimento pessoal, né? O estudo, a leitura, a compreensão do cenário é cada vez mais uma responsabilidade dos nossos profissionais. Cada vez mais cabe a nós nos prepararmos para esse futuro. Professor Davi, qual seria uma orientação geral para as pessoas que convivem nesse ambiente de tantas mudanças hoje em dia? Bom, pessoal, isso que é o interessante. Essa pesquisa também mostra aquilo que a gente precisa cuidar para o nosso desenvolvimento, né? Então, mostra-se ali as competências que serão exigidas para os profissionais num futuro muito próximo, e já estão entre nós essas necessidades, né? Então, primeiro delas, o pensamento crítico. Isso é uma coisa que a gente deve conversar exclusivamente sobre pensamento crítico. Quero conversar com os nossos ouvintes sobre isso, acho um tema muito importante. Além do pensamento crítico, a criatividade, que está em alta durante todo o tempo, né? Isso não sai uma pesquisa de exigência de competência sem falar de criatividade. A gestão de pessoas, porque a gente precisa produzir resultados através das pessoas. Inteligência emocional, para lidar com os desafios que continuamente se abatem sobre nós. E, por fim, eu gostei muito dessa competência que foi inserida. Essa competência não aparecia nas últimas pesquisas, e ela está ali: coordenar com outros. Não é coordenar outros, isso é gestão de pessoas, coordenar com outros. Cada vez mais as empresas estão em processos e em realidades matriciais, ou seja, existem 2 gerentes, 2 ou 3 gerentes cuidando da obtenção do mesmo resultado, né? Então, isso é dizer que para uma instituição ter clientes, ela precisa de um bom diretor de marketing e também de um bom diretor de vendas, e esses 2 profissionais precisam conversar muito. Então, a grande questão aí é fazer junto. Gosto muito desse tema, falamos mais sobre isso na próxima semana. Um abração para todos. Obrigado ao professor Davi Forli Inocente, uma excelente semana. Conversando aqui.